Dólar neozelandês no radar do Forex. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao primeiro radar de Forex hoje com o dólar neozelandês, onde poderemos ter aqui assim alguns movimentos interessantes no dólar neozelandês, na medida em que esta noite vamos ter a reunião do seu Banco Central, onde o mercado espera um corte de taxas de juro de 50 pontos base. Ora, mas os mercados já têm vindo a descontar tudo isso. Temos aqui o gráfico a uma hora do NZD dólar, em que vemos o recuo do dólar neozelandês face ao dólar. Também o dólar teve a registrar alguns ganhos ultimamente, mas estes ganhos, estas perdas do dólar neozelandês face ao dólar tem bastante a ver com as expectativas do mercado já a descontarem os tais 50 pontos de corte de 5,25 para 4,75 na sua taxa de juro. Ora, se nós virmos aqui assim o mesmo gráfico a uma hora no euro NZD, vamos ter também isso mesmo, ou seja, o euro a ganhar face ao NZD, ou por outro lado o dólar neozelandês a perder face ao euro, e também praticamente da mesma amplitude, um pouco menos na medida em que o euro tem vindo a perder enquanto o dólar tem vindo a ganhar, mas aqui verificamos também, tanto numa como noutra situação, as fortes perdas do dólar neozelandês. Ora, o mercado poderá já estar um pouco a descontar a mais e poderemos ter aqui assim uma situação do sell on rumor, buy on fact, ou seja, nas expectativas vendeu-se muito o dólar neozelandês e agora provavelmente podemos ter uma correção exatamente desse mesmo movimento. Ora, este movimento que podemos ver agora aqui no dólar neozelandês no gráfico a 4 horas, talvez um pouco melhor, vemos que ele está desde o princípio do mês a cair, também hoje é dia 8 só, mas de qualquer das formas temos aqui há uma semana o preço a cair, no NZD a cair face ao dólar. Se verificarmos no euro, é o NZD a perder face ao euro, com o euro NZD a subir. Isto foi muito por, digamos, esta tal expectativa, e esta expectativa vem de um número da inflação que já vem de julho abaixo do esperado, ou seja, a colocar mais pressão sobre o Banco Central, cortar taxas de juros, mas além disso tivemos um dado do PIB do último trimestre deste ano, em que a economia entrou novamente em recessão, ou seja, um PIB negativo de 0,2%, mesmo assim um pouco melhor do que esperado pelo mercado. Ora, os mercados desde essa altura começaram então a vender o NZD, que teve estes movimentos, como vimos. Outra das situações, vamos ter agora nos próximos dias, no próximo dia 15, vamos ter o novo número da inflação do terceiro trimestre, que os mercados apontam para nova queda, desta vez dos 3,3% para os 2,5% na inflação. Isto poderá colocar, ou seja, isto estará ainda a dar mais razões ao mercado para continuar a fazer, a levar o Banco Central a fazer mais cortes de taxa de juros ainda. Mas creio que esta noite um Royal Bank of New Zealand, um Banco Central, mesmo que faça a entrega dos tais 50 pontos que o mercado está à espera, eu acredito que sim, eu acredito também que possa ter alguma comunicação um pouco mais hawkish do que o esperado, isso por um lado, e por outro lado há aqui situações a nível técnico que me levam a acreditar que poderemos ter aqui assim alguma correção neste forte movimento. Vamos começar aqui pelo Euro NZD, vimos que ele veio aqui no RSI, isto é o gráfico a 4 horas, veio aqui a registar uma situação de sobrecompra antes de voltar para baixo, ou seja, a corrigir um pouco, é este movimento que nós vemos aqui assim, e eu creio que poderemos inclusive, em termos do Euro NZD, vermos aqui assim primeiro aqui assim o teste deste média móvel 200 no gráfico a 4 horas e depois os tais 38,2% da correção deste movimento, que neste momento se encontra aqui nos 1,7785 aproximadamente.
quando a média móvel dos 200 se encontra ali a 1,7830 aproximadamente. O preço neste momento está a 1,7904. Vantagens mas isto é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento. De qualquer das formas, a vantagem de vender dólares neozelandeses contra euros, relativamente ao dólar, é que poderemos ter aqui assim algum carry trade a nosso favor, ou seja, algum valor de retorno a nosso favor, na medida em que temos a taxa de juros do dólar neozelandês é bem mais elevada do que a do euro e, portanto, temos o swap a nosso favor. O que não acontece com o NZD dólar, mas já lá vamos. Portanto, esta, digamos, seria a minha, aquilo que eu projeto é a provável teste aqui estes tais 38,2. Quem sabe mesmo uma correção completa até aos 61,8%, aqui um pouco mais abaixo, à volta ligeiramente abaixo dos 1,77, 1,7670 aproximadamente, antes de voltar então para a continuação desta tendência ascendente do euro-NZD. Como vemos aqui assim no gráfico diário, vemos que o preço já ultrapassou inclusive a média móvel dos 200 dias, vemos aqui o RSI acima de 50, portanto tudo isto indica que isto poderá continuar a subir, portanto vamos ter algum cuidado nesta possibilidade deste movimento em baixa nem correção. Digamos que aqui o preço a ir acima do recente máximo, quer dizer que esta correção provavelmente não vai acontecer ou não vai continuar e, portanto, deveremos, no caso de termos feito um curto de euro-NZD, uma venda de euros contra dólares neozelandeses, portanto, comprando dólares neozelandeses, deve desaparecer e deve ter aqui um stop loss, aqui assim, normalmente aqui acima destes máximos. Quando vamos para o dólar, para o NZD dólar, o que nós vemos é, de facto, o preço aqui a testar a média móvel dos 200 dias neste gráfico diário. Temos e vemos que no RSI também o momento é negativo para o par, já é menos visível isso aqui assim no MACD. Quando vamos para o gráfico a uma hora, vemos de facto como já vimos logo ao princípio, a forte tendência descendente. No entanto, vemos aqui assim ele a tentar passar a linha de 50 e a linha do MACD acima da linha de sinal no MACD, neste gráfico de muito curto prazo, o que nos leva aqui para o gráfico de 4 horas, que vemos o preço a retroceder depois deste mínimo feito aqui à volta dos 61 aproximadamente. Isto quando o preço também no gráfico a 4 horas está a sair de área de sobrevenda e aqui assim começa a dar alguns sinais de possibilidade de vermos aqui uma recuperação deste mesmo par. Estamos a falar do NZD dólar, estamos a falar em compra de NZD dólar, estamos a falar de um long de NZD dólares, ou seja, long de dólares neozelandeses, curto de dólares norte-americanos, e aqui, digamos, a minha perspectiva, poderemos ter uma primeira resistência aqui a nível da média móvel de 21 deste gráfico a 4 horas, que se encontra à volta dos 61,60 aproximadamente. O preço neste momento está nos 61,30, mais ou menos, que poderá então resultar no tal teste destes 38,2% deste movimento, que se encontra aqui ligeiramente acima dos 62,10, encostado à média móvel 200 deste gráfico a 4 horas também, que está aqui nos 62,21 neste momento. Ultrapassado isso, poderá mesmo chegar aqui assim, também a par, como vimos no euro-NZD, nos 61,8% do mesmo Fibonacci, que se encontra aqui à volta dos 62,75, antes de voltar então para a tendência descendente que começou, que podemos ver tanto aqui no gráfico diário, ou seja, será o break desta média móvel de 200,
e no gráfico semanal, em que vemos que o ultrapassar desta linha a verde, que é a média móvel das 21 semanas, e que poderá abrir caminho então para uma visita, quem sabe, aos mínimos do ano, aqui à volta dos 58,60. De qualquer das formas, isto temos mesmo que ver o que é que vai suceder nos próximos tempos, nomeadamente esta noite com o RBNZ, com o Banco Central, e dia 15 com os dados da inflação, que poderão então colocar ainda mais forte esta tendência em baixo, que começou aqui, ou por outro lado, retirar a razão, digamos, do mercado que está à espera de mais cortes de taxa de juros, e com uma inflação um pouco acima, poderá, digamos, eliminar esta situação mais bearish para o dólar neozelandês. Bom, por hoje é tudo, espero que façam bons negócios, que estas informações possam ser úteis. Mais uma vez, não é nenhuma recomendação de investimento, é apenas a minha maneira de ver o mercado, e quando estivermos aqui mais uma situação em que alguma outra divisa esteja debaixo do radar, voltarei então aqui com o radar de Forex para comentar essa mesma divisa. Até lá!